Começa agora o Visão Técnica dessa sexta-feira, dia 22 de julho. Nessa sexta-feira eu recebo hoje o analista da Rock Trade, Thiago Misaka. Muito obrigada pela sua presença aqui no Visão Técnica. É um prazer estar aqui. Essa semana tem muita coisa para a gente falar de Bovespa e de dólar, porque foi o seu call que você deixou no último Visão Técnica que você veio aqui em maio, em 13 de maio. A gente fez o Visão Técnica com o Misaka e ele falava do call de dólar até 2,75, né? Até o final do ano, início do ano que vem, o call que você mantém até hoje, né? Sim, de fato, a gente vê uma expectativa bem vendedora. Eu havia até colocado no último Visão Técnica que se o fluxo não mudasse da forma que ele estava, a gente teria sim essa expectativa, embora fosse uma expectativa de longo prazo, né? Porque o dólar estava quase em 4, eu estava falando de 2,75, estava muito longe naquela época, mas o fluxo já colaborava colocando essa expectativa de preço. E ele não mudou, né? Então o fluxo continua nesse viés. A gente vai dar uma olhada aqui daqui a pouquinho que o fluxo continua bem vendedor, a estrutura segue ainda fluindo dentro dessa expectativa, então não mudou nada. E antes da gente falar de dólar, a gente vai começar, como sempre, falando de Bovespa. Bom, essa semana aqui no InfoMoney a gente trouxe uma análise do analista da Clear Corretora, o André Moraes, que ele alertou para o call da década do Ibovespa, que seria o rompimento no gráfico semanal de 56 mil pontos. A gente chegou a sexta-feira, o Ibovespa a 57 mil pontos, realmente confirmou aquele padrão que o André estava vendo. Você não trabalha com essa análise, sua análise é quantitativa, né? Pela sua análise, esse momento que a gente vive hoje é importante, relevante para o Ibovespa? Pode abrir compras futuras? Sim, eu realmente vejo o mercado num momento bem importante, tá? A gente tem uma tendência de alta sendo estabelecida no gráfico semanal. Isso daqui é o Ibovespa no gráfico semanal. Até então, o que a gente vinha observando, pela minha análise, era uma estrutura altista, porque eu tinha uma pernada de alta. Quando você vê o Ibovespa revertendo de uma tendência de baixa, mas ele não reverte aos moldes dentro da minha metodologia, porque exigem 3 critérios. Então envolve fluxo, envolve preços em relação à média e envolve topos e fundos, né? Tendo esses 3 critérios, nós passamos a ter uma tendência estabelecida pelo método. O que a gente estava vendo até então era uma alta em linha reta, então você tinha uma tendência de baixa estabelecida pelos 3 critérios, só que aí o mercado reveste de uma extremidade da banda de Bollinger a outra. Essa movimentação em linha reta eu costumo chamar de um cenário atípico, é um cenário de cisne negro, né? Foi o que o Ibovespa fez em 2016, no gráfico semanal, né? De janeiro até mais ou menos maio. Esse tipo de cenário eu costumo enquadrar o mercado num viés altista numa tendência indefinida. Só que essa semana passada a gente teve o rompimento do topo imediato, que foi a região dos 56 mil pontos. Então esse rompimento realmente para mim foi importante no gráfico semanal, porque ele reverte a tendência dentro do meu método. Agora, em relação ao movimento de rompimento da década e tudo mais, tem mais a ver com essa questão da linha de tendência de baixa, de um canal que a gente já vem observando há algum tempo. É uma análise mais subjetiva, foge um pouquinho da forma com que eu consigo ver o mercado, né? Mas mesmo dentro da forma com que eu vejo, ainda assim é muito representativo esse rompimento dos 56 mil. Às vezes pode ser um ou outro argumento, né? Mas de qualquer forma isso gera uma expectativa de manutenção dessa movimentação altista. Inclusive isso corrobora quando a gente olha o fluxo, né? Corrobora com o que eu falei lá no Visão Técnica anterior com relação ao fluxo. Então, quando a gente olha para a estrutura de fluxo no passado, que seria essa linha menorzinha aqui, azul, a gente vai ver que a gente já tem fluxo bem acima no presente, né? Então, a gente está comparativamente ao passado com mais fluxo comprador, mas estando no mesmo patamar de preço. Então, eu chamo isso de vantagem comparativa. Dentro do método, se eu tenho uma vantagem comparativa de fluxo hoje, quer dizer que, embora eu esteja no mesmo patamar de preço que eu tive no passado, eu tenho mais fluxo comprador, eu tenho mais dinheiro para subir, né? Então, a análise do gráfico semanal, ela é extremamente compradora, sim, tá? Então, vai ao encontro realmente dessa análise. E no gráfico diário, puxando por um tempo mais curto, a gente percebe que o mercado rompeu a região dos 56 mil pontos meio que em linha reta também. Então fez uma única movimentação em linha reta, né, pelo indicador que eu desenvolvo, que é o pivô MM
esse indicador de zigue-zague aqui demonstra que a gente está numa única pernada e aí muita gente pode estar encontrando aquela sensação de, tá, Thiago, parece que não está esticado, será que já não subiu demais? O que eu faço nesse tipo de situação? Isso é algo bem comum, inclusive dentro do meu método, vários trades que eu tinha aberto desde a semana passada já foram fechados essa semana. O último foi uma compra de Usiminas agora, posso até mostrar depois. Todos esses trades já foram fechados e aí a gente fica naquela sensação de que o mercado subiu demais e eu não tenho o que fazer. Muita gente pode estar passando por isso, eu estou passando por isso dentro dos meus métodos. Mesmo que eu estou trabalhando com vários setups, várias estratégias diferentes, eu não tenho nenhuma estratégia para trabalhar nesse momento, porque a referência de stop que o trader pode buscar seria o topo anterior, né? Seria uma média, tá tudo afastado, né? Então o topo anterior, o fundo anterior estaria aqui na região dos 49 mil, a média estaria na região dos 54 mil, está muito distante do preço atual. Então, Mas esse movimento agora, ele indicaria alguma correção? Teria que vir alguma correção nesse curto prazo? Seria pertinente que viesse e muito provavelmente essa correção vai acontecer aonde? Próximo dos 58 mil pontos. A gente já vem se aproximando. Essa era uma resistência que inclusive eu havia marcado como importante lá no visão técnica anterior, né? Era um objetivo já de longo prazo que nós tínhamos desde o início do ano de 2016, né? E aí o mercado está se aproximando dessa região de preço. E é interessante que os 58 mil pontos não é só uma resistência de gráfico diário, mas é uma resistência também de gráfico semanal, né? Então deve ser atingido e provavelmente deve ser rompido. Talvez num primeiro instante o mercado recue, principalmente devido a essa movimentação mais esticada, né? E é interessante notar que se o mercado testar os 58 mil pontos e não recuar, ele pode fazer um movimento de lado. E se ele fizer esse movimento de lado, pessoal, é porque realmente é forte essa movimentação. A sinalização que o mercado vai dar caso ele teste os 58 mil e lateralize, não recue, é uma sinalização de que está tão forte. A força compradora está muito forte. Né? Muito forte, tanto que não é capaz de recuar nem um pouquinho, a movimentação é de lado. E aí a gente continua nesse cenário atípico de movimentação direcional. O investidor de curto prazo fica com dificuldade de operar, porque não tem referencial de stop. E aí, o que eu tenho feito, né, na sala de trades com os investidores? Eu tenho trazido as operações para o mais curto prazo. Existem duas saídas que o investidor pode trabalhar nesse tipo de cenário. Thiago, minhas operações já foram pro alvo, já realizei a maior parte, o mercado está esticado. O que eu faço? Duas saídas. A saída mais, acho que intuitiva, seria o quê? Passa para um tempo gráfico menor. Então, se eu opero mais swing trade, passa a operar day trade. Né? Se eu opero, de repente, se eu opero já position trade, faço posições mais longas, passa para o gráfico diário, opera swing trade. Na sala de trades, por exemplo, eu venho trabalhando um cenário de day trade que envolve essa curva de capital no índice futuro. Os investidores de curto prazo, principalmente, gostam muito de operar índice futuro, né? E aí, já que o mercado não está me oferecendo nada de gráfico diário, eu passei a operar, então, day trade no índice futuro. Essa curva, por exemplo, é só de 2016, de janeiro de 2016 até agora. Pode ser uma saída interessante. Então, reduzir o tempo das operações para tentar minimizar possíveis movimentos bruscos de correção do mercado. Sim, o mercado pode estar na iminência de fazer esse movimento, já que se aproxima da resistência 58 mil e está esticado. E o investidor não tem referencial de stop, não tem um fundo anterior próximo, não tem uma média próxima para cadastrar meu stop. O que eu faço? Reduz o tempo operacional e contra-intuitivo, você também tem a opção de aumentar o tempo gráfico que você está trabalhando, é um pouco contra-intuitivo pensar isso, mas se você aumentar o tempo gráfico também pode surgir oportunidades, inclusive hoje eu pretendo trazer para vocês 3 calls, né, nessa direção, num prazo maior, num gráfico semanal. E você falou dos 58 mil pontos, caso a gente ultrapasse, aí qual que seria o próximo? Boa pergunta. É bem possível, tá, que a gente venha romper essa região dos 58 mil pontos, ao meu ver. Não no gráfico diário. No gráfico diário a gente vai ter alguma dificuldade de enxergar essa movimentação, porque em termos de gráfico diário, quando eu olho para a estrutura de fluxo, eu estou compatível. Eu não tenho aquela vantagem comparativa, por exemplo, que eu tive quando rompeu os 56 mil. Então, 56 mil estava mais claro. 58 não está tão claro no diário. Mas se eu voltar para um gráfico semanal, eu percebo que os 58 mil pontos, eu tenho condições de romper com o meu fluxo atual. Então, se eu buscar aqui o meu gráfico semanal, eu tenho condições já de romper com o meu fluxo atual. E aí eu vou referenciar a minha próxima resistência depois de 58 mil no gráfico semanal. Vai estar onde? 61, 61.200, 61.300.
Então tem boa expectativa de alta até lá, inclusive por um prazo maior eu já trabalho com essa expectativa de alta. Então a leitura o momento é muito bom para a Bolsa, mas por enquanto as oportunidades ainda vão demorar um pouco talvez a surgir. Exatamente. E é meio contraintuitivo, né? Porque o investidor pensa assim, tá subindo muito, esse é o momento de entrar, é o momento de operar e tudo mais. Só que ele já foi. O que a gente não pode cometer é o erro de entrar depois e pagar a conta da festa, aquele velho ditado, né? Como se essa pernada já foi e agora vai começar um próximo movimento, né? Próximo movimento, e a gente tem que se preparar para esse próximo movimento. Não acredito que seja a hora de entrar agora, a não ser que sejam operações mais longas, né? Mas é possível trabalhar ainda sendo um pouquinho criativo, né? Sendo o tempo gráfico, operando day trade, pode ser uma opção. Bom, e agora vamos passar para o gráfico de dólar, e aí a gente comenta do seu call dos 2,75. Legal. Então, vamos buscar aqui, dólar futuro. Então, o dólar ele vem desenvolvendo uma tendência de baixa já há algum tempo. Eu venho trabalhando com essa expectativa desde fevereiro. Inclusive, a gente fez aquela matéria em março. Exato. Saiu a matéria em março e aí depois em maio que você voltou aqui no Visão Técnica e aí você reiterou. Reiterei ainda essa expectativa e, mais uma vez, volta a reiterar, né? O que aconteceu aqui? A gente viu aquela forte movimentação altista que veio de 2015, que é o gráfico semanal do dólar. A gente viu aquela forte movimentação altista até final de 2015, quando em 2016 o mercado marcou um pivô de baixa bem pertinente no gráfico semanal. Essa movimentação com muito fluxo que me fez ter uma expectativa vendedora a partir daquele momento, a partir de fevereiro, e que me gerou essa expectativa não só de curto prazo, como de longo prazo. Por quê? Quando eu tiro o zoom aqui e vou observar dentro da minha metodologia onde que eu encontro uma estrutura de suporte, lembrando que o suporte é aquela região de compradores, aquela região onde o preço tende a parar de cair e ter uma boa chance de voltar a subir, eu só vou encontrar no gráfico semanal esse patamar de preços nessa região. E essa região é justamente a região de 2.740, 2.750. Então, eu tenho essa expectativa de preços e quando eu olho para o fluxo, eu tenho suporte, mas será que vai? Aí eu coloquei, só vamos se o fluxo estiver colaborando com essa movimentação. E aí, quando eu olho para o fluxo, eu vejo que o fluxo está extremamente vendedor no gráfico semanal. Então, o fluxo seria essa linha azul, né? É a acumulação de distribuição que eu vou chamar de fluxo. Quando eu comparo esse nível de preço atual com o passado, nesse mesmo patamar de indicador, eu vejo que eu estou abaixo dele nessa situação. Ou seja, mais uma vez entra aquela questão da vantagem comparativa. Mesmo patamar de preço, só que mais fluxo vendedor hoje. Ou seja, tem uma boa expectativa de continuação dessa movimentação de queda. É claro que no gráfico semanal a gente tem alvos longos. Eu estou falando essa expectativa dos 2.750 desde quando estava 3.800 lá. Mas e no curto prazo? O que a gente pode fazer para operar? Esse 2.750 seria para o fim do ano, início do ano que vem? Boa pergunta. A expectativa é que seja para o início do ano que vem, final desse ano, sim, início do ano que vem, mas dentro da análise técnica é mais difícil trabalhar com estimativas de tempo, né? Porque a volatilidade influencia muito nisso, o fluxo influencia muito na velocidade com que o preço desenvolve. A tendência é algo mais fácil de ser trabalhado, mas sim, digamos que para final desse ano, início do ano que vem, não acredito também que vai ficar caindo até o meio do ano que vem, por exemplo, não deve passar do início do ano que vem. E antes de a gente começar o programa, você comentou de uma possibilidade de abertura de um call no curto prazo, né? No dólar. Sim, se a gente passar aqui para o gráfico diário agora no dólar, nós iremos observar aquela claríssima movimentação de queda por topos e fundos descendentes. Você pode ver pelo indicador do pivô MM que eu trabalho aqui. Nós temos ali uma estrutura de topos e fundos descendentes, preço abaixo da média, AD vendido. Também temos uma tendência de baixa no gráfico diário. E o que me chama atenção no gráfico diário é que a volatilidade vem diminuindo. Quando a gente observa as bandas de Bollinger aqui, que é esse indicador que vai medir justamente a volatilidade, quanto mais abertas essas bandas, maior a volatilidade. Quanto mais fechadinha, menor a volatilidade, a gente percebe que elas vão estreitando. Isso é um sinal de que os preços estão se acomodando nesse patamar aqui, como a gente pode ver, inclusive, as barras estão laterais, né? Esse movimento lateral, ele geralmente é a preparação para uma forte movimentação. E como a movimentação é de queda, né, como a tendência é de queda, a expectativa é que haja um rompimento para baixo. Então esse rompimento vai ser muito pertinente para o meu modelo.
Qual que é o suporte de curto prazo, né? Se no semanal nós temos suporte lá nos 2.750, no gráfico diário nós já temos suportes antes, tá? E o suporte vai estar na região de 3.040. Então, se eu traçar uma linha aqui, vai estar próximo dessa região aqui. 3.040, que seria esse fundo estabelecido lá em janeiro de 2015. Então, e esse rompimento está em qual patamar? Esse rompimento de preço, aí vai depender de como essa lateralização vai se desenvolver, né? Porque dentro do método eu não trabalho exatamente com o preço de gatilho, mas trabalho com a forma com que o mercado rompe essa movimentação. Mas, de modo geral, seria qualquer fechamento abaixo dessas mínimas aqui que a gente vem trabalhando. No caso, a menor mínima está em 3.233. Existe toda uma condição para desenvolver esse rompimento, né? Por exemplo, no day trade, também tenho trabalhado muito day trade no dólar, porque essa movimentação de lado ainda com uma grande volatilidade faz com que eu não tenha como operar no gráfico diário, tanto que eu estou na iminência de operar, mas não estou operando. E esse mês todo que o mercado não me ofereceu essa oportunidade, tenho trabalhado também no gráfico, no intradiário, também no day trade, utilizando robôs de investimento, né? Inclusive no meu site tem mais sobre robôs de investimentos que eu utilizo. No caso do dólar aqui, alguém poderia me questionar, Thiago, mas não está muito próximo do fundo imediato e esse rompimento não poderia falhar por conta disso? É uma grande dúvida que muitos investidores têm. Muitas vezes eles não querem comprar um rompimento porque tem um topo imediato e aquilo pode ser uma região de resistência. Tecnicamente, pela análise técnica clássica, um suporte ou resistência. Porém, se você trabalha de uma forma mais objetiva, o teu modelo gerando o trade, o seu modelo provavelmente já vai estar relevando esse tipo de situação, auferindo ali um nível de acerto, um nível de erro, vale a pena ainda assim montar as posições. Entendeu? Bom, Thiago, vamos fazer uma pausa e aí depois a gente volta. Você falou que tem 3 calls do Ibovespa, né? Sim, para ações bolsa, na bolsa, exatamente, ações. E aí a gente vai falar no próximo bloco desses 3 calls e também Petrobras, bancos e siderúrgicas. Até mais.